Gravando. Então, beleza. Então, como eu estava falando aqui, né? A gente vai ter a renina, que vai ser secretada pelos rins, né? E vai formar um complexo enzimático com o seu substrato, que é o angiotensinogênio, que é a forma inativa da angiotensina. Formando esse complexo enzimático, a gente vai ter ali a formação da angiotensina tipo 1, ou angiotensina 1. Após isso, a gente vai ter a conversão dessa angiotensina por meio da ECA, enzima conversora de angiotensina, que vai convertê-la em angiotensina tipo 2, ou angiotensina 2. Lembrando aqui, né, curiosidade, que a ECA ela é produzida pelo endotélio pulmonar, né? Então, é bem interessante que realmente todo organismo trabalha em prol de alguma reação. Então, a angiotensina tipo 2 vai conseguir ter uma vasoconstrição excelente, somado à retenção de sódio e H2O, que é a água, obtendo então o aumento da pressão arterial. Então perceba, além de promover com que a arteríola eferente ou os vasos eles tenham vasoconstrição, ela ainda vai fazer com que o sódio seja retido para ainda mais aumentar a pressão, né? E água também, porque a água vai dar ali, né, a hipervolemia, né? Vai aumentar a quantidade de líquido no corpo para ter aí mais um, como posso dizer, mais um boost, por assim dizer, na pressão arterial. Então, além de vasoconstrição, vai ter retenção de sódio, vai ter acúmulo de água, tudo isso aí somando forças para ter o aumento da pressão arterial. Então já entendemos aqui que o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele é o que? Em casos de baixa pressão arterial, vai promover maior vasoconstrição, maior reabsorção de sódio e água, gerando uma alta da pressão arterial. Show de bola? Ao passo de que, quando essa pressão fica muito alta, a gente vai ter uma diminuição, mas detalhe, diminuir é ao contrário de, melhor, não é a mesma coisa que inibir. Vamos só diminuir a atuação desse sistema, tendo aí uma menor absorção de sódio e água e também uma menor vasoconstrição, tentando ali, né, se Aí, ó, a regular. tela você apagou. Porra, calma aí. Que eu tá. Ô, diabo. Voltou agora? Voltou, né? Tá de boa, não tá? Tá geral na tela já? Tá geral na tela vendo o que eu tô mostrando? Tá geral aqui na tela? Confirma pra mim, por favor. Sim. Sim. Show. Perdão pela essa parada aí de novo. Então, ó. A gente vai ter aqui, ó. Cadê meu mouse? Então, a gente vai ter aqui, ó. Pressão arterial tá muito alta. Então, vai ter uma diminuição desse sistema. Então, a gente vai ter baixa reabsorção de sódio e água e baixa vasoconstrição, para tentar, né, diminuir um pouco essa pressão arterial. Nesse quadrinho aqui, ativação no sistema renina, angiotensina, aldosterona, lá nas células justoglomerulares, que vão ter ali, né, os receptores de pressão, os baroreceptores, intimamente ligados ali também com a mácula densa, que vão ter ali, né, sensibilidade ao sódio, a concentração de sódio do organismo, que também é um fator que pode, né, elevar a pressão arterial. Então ele fala assim, ó, pum, libera a renina. O rim foi lá, liberou a renina. O fígado, por sua vez, liberou o seu substrato, o angiotensinogênio. Eles se ligaram e formaram a angiotensina 1. Ela por si só tem sim um efeito vasoconstritor, mas não tão forte. Com isso, o endotélio, principalmente o pulmonar, ele vai liberar a ECA, a enzima conversora de angiotensina, formando finalmente a angiotensina tipo 2, que vai ter função de vasoconstrição
melhor. Vai ter a reabsorção de sódio e água, né? Como também aumentar a reabsorção renal por um todo. Além de ativar aqui, ó, no rim, no caso na suprarrenal, na glândula suprarrenal, a aldosterona. A aldosterona vai intensificar mais ainda a reabsorção de sódio no organismo, né? Reabsorvendo sódio e excretando potássio, além de a angiotensina 2 estimular, né, a neurohipófise a produzir o ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai reter a água, né? Vai aumentar mais ainda a reabsorção de água. Então percebe que como todo esse quadrinho aqui envolve rim, fígado, endotélio, glândula adrenal, glândula hipofisária, tá tudo aqui, né, junto. Então o sistema renina, que é a parte do rim, angiotensina, que vai ser a parte, né, dividida entre rim e fígado, e aldosterona vai estar ligando aqui a glândula adrenal, formando o que? Vasoconstrição, aumento da reabsorção renal, a reabsorção de sódio pelo fator da aldosterona e também maior, né, reabsorção de água devido ao hormônio antidiurético, né, que foi secretado pela hipófise. Tudo isso aqui na tentativa de que sair do quadro de hipotensão, baixa pressão arterial, tentando retornar à hemostase, que seria, né, o equilíbrio da pressão. Isso foi de boa para todo mundo? Tá tranquilo essa parte? Tá tranquilo esse quadrinho? Quer que fale de novo alguma coisa? Alguém não pegou alguma etapa disso aqui tudo? Escreve para mim no chat. Eu queria, Kai. Pode falar. Só escrever aí. Pô, eu queria que a Cris desse uma certeza maior em relação à matéria. Se ela falasse assim, pô, vai cair esse tema, aquele tema. A gente focava tudo. Mácula densa? Show. Mácula densa tá bem aqui em cima, ó. Deixa eu aumentar um pouco a câmera. Ó. A mácula densa, ela vai estar ali, né, intimamente ligada a quem? Túbulo distal e as células justoglomerulares. Aqui, ó, a arteríola eferente, é por onde o sangue chega do corpo. Ele chega aqui e tem ali o contato com a mácula densa. A mácula densa, por sua vez, aqui, ó, elas vão ter receptores sensíveis ao sódio, ou seja, ela vai conseguir medir o quanto de sódio vai estar passando no sangue, entendeu? Visto isso, ela consegue fazer uma regulagem na homeostasia. Por exemplo, se tiver muito sódio no sangue, o próprio hipotálamo já entende, ó, tem muito sódio, vamos começar a dosar aí, né, a liberação do ADH, porque se o sódio ficar muito tempo retido, a gente pode ter uma elevação de pressão arterial e isso aqui vai fugir da homeostase, vai fugir do equilíbrio. Então a gente precisa diminuir o ADH para esse organismo urinar, excretar esse sódio. Isso aqui ficou claro? Ficou mais fácil agora de entender? Que a mácula densa é como se fosse um receptor, um pardal, por assim dizer. Ele vai lá e fica contando assim, ó, a concentração do sódio está ficando alta. Vamos começar a diminuir esse ADH aí para ele poder urinar. Ou, pô, é ao contrário, rapaziada, tá muito baixo o sódio no sangue. Segura aí, joga ADH, joga aldosterona para esse sódio voltar a subir. Tá, a pressão tá baixa. Arteríola aderente e eferente. Diferença? No caso seria arteríola aferente e arteríola eferente. A eferente é que chega, né, do corpo pro rim. E a aferente é o que sai do rim pro corpo, por assim dizer. É igual também sistema nervoso, né? Também tem isso. Neurônios eferentes e neurônios aferentes.
Ou seja, por exemplo, parte nervosa fica mais fácil de entender. As fibras aferentes, elas levam uma informação do corpo para o cérebro, enquanto as eferentes é do cérebro para o corpo, entendeu? Como se fosse um bate-volta. Eu boto assim, tipo, eferente é central, ou seja, é do cérebro, do centro pro corpo. Aferente, pô, é a saída, né? É do corpo pro cérebro. Repito. Repita essa parte de novo de eferente a eferente, tá falando? Ana Carolina. Isso, beleza. A arteríola eferente é do corpo para o rim, né? Ela passa pelo corpo todo, pega lá o sangue do fígado, seja qual for, e vai para o rim. Ocorre a filtração e tudo mais. Já a arteríola aferente é a saída, né? É aquilo, vai jogar ali para os tubos conductores distais e proximais. O que foi excretar, vai excretar. O que não foi excretar, roda de novo. E é isso. Joga pro corpo de novo. Sacou? Uma boa forma de a gente falar isso também é com a parte do sistema nervoso. O sistema nervoso, o periférico principalmente, que é o que passa pela coluna vertebral, ele vai ter fibras aferentes, ou seja, eles vão pegar toda a informação do corpo e levar até o sistema nervoso central, enquanto as fibras eferentes, né, a de saída, vai, né, do cérebro até a extremidade do corpo, por exemplo. Então, por exemplo, eferente, pô, era central pro corpo, é central pro corpo. Aferente, do corpo para central. Entendeu? Ficou de boa? Aqui, ó, eferente. O sangue chegou aqui, pô, foi filtrado, filtrou. Tá, o que precisa ir embora, vai embora, isso aqui passa lá pro, de novo, túbulos contorcidos distais, pá, de novo, volta pro corpo. E assim vai, porque é aquilo, né? Tem vários néfrons, né? São milhões de néfrons dentro do rim, né? Deixa eu pegar aqui uma informação. Por exemplo, um exemplo clássico, né? Quantos néfrons vão ter aqui de um rim de um cachorro? 450 mil, né? Então vai passar por isso várias vezes, né? Vai ser uma filtragem bem, né, densa, por assim dizer. Essa parte aqui tá suave. Essa parte aqui toda de sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá tranquilo de entender? Foi captado isso aqui? Porra, saiu de novo minha tela, né? Não sei por que caralho isso acontece isso. Foi. Acho que eu sei por que sim. Ah tá, eu tô apertando o botão errado. Então todo esse sistema aqui, esse quadrinho aqui, tá menos confuso assim, porque eu sei que tem muita coisa aqui dentro, concordo. Mas dá pra se guiar? Show, tranquilo. Pode falar agora também, se tiver uma dúvida sobre isso aqui, de repetir, é até bom que se alguém tiver com vergonha de perguntar e tal, já ajuda outra pessoa. Pra fixar. Tá. Repito sim. Só ver o que a Adriana Lima tá escrevendo aqui, tá digitando. Tá, eferente
e aferente não entrou e mácula densa. Tá bom. Ó, aferente, né, é o sangue que vai chegar aqui. Calma aí. Meio, cadê? Aqui. Ó, arteríola eferente. O sangue chegou, né, no rim. O sangue do corpo todo chegou no rim e precisa ser filtrado. Ele vai, passa, né? É filtrado, ocorre as trocas, reabsorção e por aí vai. E aí, ó, ele vai, sai daqui pela arteríola aferente e volta pro corpo. É como se fosse um caminho, uma estrada, né? Chegou aqui no posto, lavou o carro, vai embora. Só que isso aqui, né? Várias e várias e várias vezes todo dia, pra sempre. É isso. Agora, mácula densa. Mácula densa é como se fosse um pardal. Ele vai ali, ó, ficar marcando a quantidade de sódio que tem no sangue. Ele é muito sensível ao sódio. Então, qualquer alteração do nível de sódio, seja para baixo ou seja para mais, para menos ou para mais, ela vai ser ativada, né? Se tiver um acúmulo, se tiver muito sódio, ela vai enviar uma mensagem ao hipotálamo, ó, diminui aí a sua secreção de ADH. Se tiver o sódio muito abaixo do normal, pô, aumenta aí, né, o ADH, começa a liberar aí, né, aldosterona, para que a gente consiga reter mais sódio, reabsorver mais sódio e essa concentração plasmática aumentar. Então, isso daqui que eu estou mostrando, tudo isso aqui é o glomérulo. Tudo isso aqui é o glomérulo, é lá dentro. Pensa que o glomérulo tipo, é um globo, né? E aí lá dentro dele tem todo esse esqueminha aqui. Em cada glomérulo, no caso, glomérulo inteirinho, néfron, entendeu? Tudo lá dentro. Aí, perfeito. Eferente, entrada. Aferente, aonde eu vou? Pro corpo, né? Volta pro corpo. Eu vou continuar o caminho do corpo aqui. Isso aí, Edu. Candeias, não sei pronunciar. Posso? Tô gravando tudo isso aqui e vou estar no YouTube. Inclusive, também tem vídeo de ontem no YouTube lá já tá upado. Agora para repetir tudo então, para ficar bem fixado. Pera, tudo tudão ou tudo só essa parte do sistema? O que vocês querem? Tudo tipo tudão, ou só a parte do sistema renino? Tudo. Beleza, obrigada. O que mais? Porque eu nem queria falar de hormônio hoje pra fechar. É verdade, já tá gravado, né, a primeira parte. Mas eu posso falar mais rápido também se quiser. Eu posso ficar aqui até agora se quiserem, tipo, sei lá, são 5 horas agora, dá pra ficar um pouco mais tarde também, até 7, 7 e meia, vocês que sabem. Acho que tem necessidade de repetir tudo. Tem alguém digitando ali ainda. Qualquer coisa também, se eu não entender de boa, se eu não entender direito no YouTube, só chamar no privado lá no grupo. E é isso. Show. Então vamos entrar no hormônios agora então. Se alguém não entender isso aqui, chama lá no privado que a gente resolve. Então, hormônios. Hormônios em tese é isso aqui tudo, né? Só que a Cris não deu pâncreas, então já corta isso aqui tudo pela metade, inteiro no caso. Não tem necessidade, acredito, de falar sobre essa parte aqui de classe de conhecimento, bem como não vejo necessidade de falar sobre parte morfológica, de fato, né? Da hipófise e por aí vai. É muito menos isso aqui. Não tudo, por exemplo. Eu acho que isso aqui dá pra gente pincelar algumas partes bem específicas, né? Então, vamos lá.
quando a gente fala de hormônios, a gente tem que saber uma coisa. A diferença entre enzima e hormônio, né? A enzima, ela vai ser um trabalhador. Ela que vai fazer a reação acontecer. Enquanto os hormônios vão ser os mensageiros. Eles que vão chegar lá e falar, galera, é isso aqui. Beleza? Tem que fazer isso aqui. Então, isso está ligado à homeostase. A homeostase vai ser o equilíbrio, né, regulado pelos hormônios. Dessa vez, pelos hormônios. Então, beleza. Saber que as respostas hormonais, elas vão ser de longa ou lenta duração, né? Dependendo do hormônio em questão. E também tem que saber que o sistema endócrino, ele só consegue iniciar uma ação, nunca interromper. Diferentemente, o sistema nervoso, que ele pode iniciar e interromper ações, né, se assim for necessário. Então, você enviou um hormônio para a corrente sanguínea, você só pode esperar que o efeito dele passe quando passar. Você não escolhe quando tem que passar, é quando ele quiser, quando ele acabar. Então, depois que você enviou um hormônio, tem que esperar a sua concentração plasmática diminuir para esse efeito acabar. E saber, muito importante, que uma pequena quantidade de hormônio pode desencadear uma ação intensa e duradoura, né? Dito isso, a gente parte aqui, ó, para os tipos de hormônios. A gente pode ter hormônios proteicos e esteroides. Os hormônios proteicos são constituídos, são feitos por proteínas, sejam aminoácidos, sejam fragmentos proteicos, são feitos de proteínas. E os esteroides, por sua vez, eles são feitos de colesterol. Colesterol é gordura, é lipídio, né? HDL, LDL, né? Triglicerídeo e por aí vai, são gorduras. Então, beleza, colesterol. Dito isso, a gente divide os hormônios em mais duas classes: hidrofílicos e lipofílicos. A hidrofilia seria hidro, água, filia, afinidade. E o lipofílico seria lipo, gordura, filia, afinidade. Ou seja, hidrofílico tem afinidade com água e lipofílico a afinidade com gordura. Então vamos lá. Sobre hidrofílicos. Basicamente a maioria deles são proteicos, né? Eles são hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, e eles vão se ligar em receptores encontrados na membrana plasmática da célula. Ou seja, eles não vão conseguir entrar na célula, né? Então, por que eles não conseguem entrar na célula? Porque a célula, ela é composta, né? Ela possui uma camada chamada camada fosfolipídica. No caso, uma bicamada fosfolipídica, são dois mantos, por assim dizer. E se ela é lipídica, ela vai ter afinidade com gordura, afinidade com lipídio. Então, o hidrossolúvel, ele não vai conseguir penetrar na célula. Para isso, ele vai precisar de quê? De um segundo mensageiro, né? Então, ele chega lá na célula, bem na superfície da membrana, entrega a sua informação ao segundo mensageiro, e esse segundo mensageiro leva essa informação para a célula e faz ocorrer o efeito, né? E ó, que interessante, por serem hidrossolúveis, eles não vão precisar de que? Proteína de transporte, né? Porque já conseguem se locomover pelo meio que é o sangue, que é um meio hidrossolúvel, tranquilamente. E por conta disso, por serem bem rápidos de se locomover, de não precisar entrar na célula para fazer que ocorram esses efeitos, eles vão ter uma meia-vida plasmática menor. Show de bola? Já os lipofílicos, por sua vez, que são os esteroides, né? Eu vou falar aqui sobre os tireoidianos. Eles, por sua vez, vão ser lipossolúveis. Ou seja, eles vão conseguir sim penetrar na célula e o seu receptor vai estar lá dentro do núcleo ou no citoplasma. Contudo, como o sangue é um meio hidrofílico, ele vai ter dificuldade de se locomover. Então vão precisar de proteína de transporte. E por conta disso, né, ter que se locomover até a glândula-alvo, conseguir entrar na célula, chegar lá, fazer com que o seu efeito seja produzido, seja sintetizado, ele vai ter uma meia-vida plasmática maior. Vai durar mais tempo, né? Show de bola.
Só que existe uma exceção à regra, que são os amínicos, né? Os hormônios amínicos são hormônios derivados, feitos da tirosina. A tirosina é uma proteína, então ele é um hormônio proteico, só que ela se comporta de jeito diferente. Ela se comporta como um hormônio lipofílico. Ou seja, por mais que ele seja proteico, ele tem características, ele tem comportamentos lipofílicos. Então, eles vão lá precisar também de quê? Proteína de transporte, vão conseguir passar pela camada fosfolipídica, vão ter um tempo de meia-vida maior. Por mais que sejam, né, feitos de proteína, eles têm essa exceção à regra. Eles têm essa característica lipofílica. Então, só eles, né, os hormônios tireoidianos, que vão ter esse adendo, né, por serem derivados da tirosina. Dito isso, a gente vê uma coisa, né? A célula pode responder, se necessário, a essas concentrações de hormônios no sangue, por meio do feedback. O que seria o feedback? Feedback negativo e feedback positivo. Quando tem muita concentração, né, uma alta concentração de hormônios no sangue, o próprio corpo começa a regular isso. Ele diminui os receptores, ele manda um feedback negativo, né, para o hipotálamo para cessar a liberação de hormônios ativadores, né, hormônios hipotalâmicos, ao passo que feedback positivo é o contrário. Como tem pouco hormônio no sangue, ele aumenta, né, a concentração de receptores nas células e também manda lá um feedback para o hipotálamo falando assim, ó, libera mais hormônio hipotalâmico, tem hormônio faltando aqui. Então é pelo feedback, seja ele positivo ou negativo, que é controlado, né, essa concentração ou carência, no caso concentração alta ou baixa de hormônios. E aqui eu fiz um aprofundamento, né? Isso aqui não precisa necessariamente saber sobre onde que eles ficam armazenados, como é liberado, né? E por aí vai, só a nível de conhecimento mesmo. Então beleza. Sabendo disso, a gente vai já partir para os hormônios produzidos pela adenopófise, né? Que vai ser a parte anterior da hipófise. A gente tem que lembrar, a hipófise ela é separada por duas partes, né? A parte da... Não acho que não tá aqui não. Mas vai ser a parte anterior, que vai ser a adenopófise, e a parte posterior, que vai ser a neurohipófise. A neurohipófise nada mais é do que um prolongamento do hipotálamo. Ou seja, pensa que o hipotálamo está ali em cima, né? Ele vai descer um pouquinho, se prolongar e vai estar ali coladinho com a adenopófise, né? Uma situação aqui bem clara disso aqui é, por exemplo, a adenopófise, ela produz dois hormônios finais, diretos, sem precisar de um hormônio trófico, né? Um hormônio percursor, que vai ser a prolactina e o GH. GH é o hormônio do crescimento, né? Por sua vez, a neurohipófise vai produzir ocitocina e o hormônio antidiurético. Então aqui está um exemplo bem legal. Quando o bebê ou o filhote faz o estímulo na mama da mãe de sucção, ele vai estimular as células nervosas a levar uma mensagem para o hipotálamo, que é o que? O hipotálamo secreta ocitocina, que é o hormônio que auxilia na contração tanto da musculatura da mama quanto da musculatura do útero, né? E aí a neurohipófise libera esse hormônio, ele chega lá até a glândula mamária e esse leite, né, ele é expelido. Só que nesse caso também a gente vai ter a atuação da adenopófise com isso, né? Por quê? Ela vai perceber que tá mamando, né, precisa sair leite dali, e ela vai lá e secreta a prolactina. A prolactina é o hormônio que vai iniciar, né, a produção de leite, né? Galacto, leite, poiese, produção. Então, produzir o leite na glândula mamária, e é aquilo, se eu tenho contração da glândula, produção de leite, eu tenho aí, né, o leite sendo expelido para a boca do filhote ou do bebê. Essa parte aqui, a Cris já falou isso com vocês? Isso aqui ficou de boa?
essa relação hipófise anterior e posterior. É suave? É tranquilo isso aqui? Ou tá ainda confuso? Sim, de boa. Tá tranquilo? Beleza. Vamos lá. Falou sim, mas pode entrar muita pegadinha aí. Pode. A pegadinha aqui clássica seria trocar a ordem, né? Se ela falar assim, porque a dando hipófise isso aqui é ocitocina e a neuroprolactina. Tá errado, trocou a ordem, né? Ou falar assim, a ocitocina é o hormônio que faz o leite e a prolactina é o hormônio que faz a contração muscular, contração da glândula. Tá errado também. Então pode ter variações disso aí, só que eu acho que, tem muita coisa pra passar, ela não vai, focar nisso aqui, tipo, pegadinha e tal. Isso aqui, não vale a pena falar, né? Porque é literalmente onde regiões da hipófise e tudo mais. Então isso aqui é só de conhecimento geral mesmo. Então tá, já sabendo o que é a hipófise, a gente vai ter aqui os hormônios tróficos, né? Hormônios tróficos são hormônios percursores. E a gente cai aqui, né? Hormônios percursores. A gente vai cair aqui, ó. Hormônios percursores, hormônios tróficos, da parte das gônadas, né? Hormônios sexuais, por assim dizer. No caso, órgãos, estruturas sexuais. No macho, os testículos, na fêmea, os ovários. A gente vai ter aqui a produção de FSH e o LH, né? O folículo estimulante, que vai produzir ali, né, quando chegar no ovário, a progesterona, o estrógeno, né? E o LH, que vai ser o luteinizante, vai formar depois ali o corpo lúteo, que vai produzir a progesterona. Já na parte da tireoide, os tireotróficos, os hormônios percursores da tireoide, vai ser aqui o TSH, tireotrofina. Na parte da adrenal, né, tanto esse nomezão aqui gigante, né, adenocorticotrófico, quanto corticotrofina, são sinônimos para ACTH. E esse aqui do GH, que, só GH, fé. Aqui eu falo, né, proteínas, né, são proteicos, FSH, LH, TSH. Por mais que seja proteico, o hormônio tireoidiano, ele tem características o quê? Lipofílicas. Então, ele vai se comportar de forma diferente. Beleza. Aí aqui eu falo sobre hormônios agora hipofisários, né? Que são peptídeos. Então a gente vai ter aqui tanto o hormônio liberador de tudo, né? Peptídeo no caso seria que é uma proteína, beleza? Que então ele é hidrofílico. Então a gente vai ter aqui, ó, para liberar o FSH, para liberar o TSH, a gente tem que ter um ativador para eles. Então a gente vai ter aqui o que? O hormônio liberador da gonadotrofina, GnRH. Para a gente liberar o hormônio da adrenal, né? A corticotrofina, vamos ter aqui o que? O hormônio liberador da corticotrofina. Isso aqui vão ser hormônios hipotalâmicos. Então aqui a gente pode passar para esse lado aqui, que fica mais fácil de entender. Quando a gente pega o eixo hipotálamo, adeno-hipófise, né, seria hipotálamo, hipófise, adrenal, a gente tem aqui hormônio hipotalâmico, CRH, hormônio liberador da corticotrofina.
hormônio hipofisário ou trófico, ACTH, a própria corticotrofina, que vai chegar até a glândula alvo, que vai ser a adrenal, e sintetizar os hormônios finais. Hormônios finais desse eixo: cortisol, aldosterona e adrenalina e noradrenalina. Sabendo que aqui a gente vai ter, né, funções diferentes, local de produção diferente, né? Para relembrar, esse eixo aqui adrenal tá lá no YouTube também, primeira monitoria. Tanto o cortisol quanto a aldosterona, elas vão ser ali, né, produzidas aonde? Do córtex da adrenal. Ao passo que as catecolaminas vão ser produzidas na medula, né? E aqui eu falo funções do cortisol, funções da aldosterona e funções, né, da adrenalina ou noradrenalina. Mesma coisa aqui, ó, no eixo da tireoide. Hormônio hipotalâmico, TRH. Ele é responsável por liberar a tireotrofina. Ele chega até a hipófise e libera o TSH, que é a própria tireotrofina. Tireotrofina vai ser o quê? Tanto o hormônio hipotalâmico, tanto o hormônio hipofisário, quanto o hormônio trófico, mesma coisa. É intermediário. Ele vai chegar na glândula alvo, tireoide, e vai fazer com que seja feito o quê? Hormônios finais desse eixo aqui: T3, T4, na paratireoide, calcitonina e paratormônio. E aqui eu explico, né, funções T3 e T4, e também explico funções da calcitonina e paratormônio. Nessa forma geral, nessa questão aqui realmente de hidrofílicos, lipofílicos, amínicos, hormônio hipotalâmico, hormônio hipofisário, isso aqui tá de boa? Tá tranquilo de se pegar? Ou não? Foi tranquilo de absorver essa parte? Sim. Essa parte mesmo de... Tá, não. Ficou pegado essa parte? Cadê? Tô olhando aqui de vocês. Cadê? Aqui tá indo. Não vi o último monitor ainda, mas tá indo. Tá. Ana Carolina, me fala exatamente... Não exatamente, né? Não precisa ser, porra, perfeitamente isso aqui que eu não entendi. Mas me fala onde você teve mais dificuldade pra pegar. Foi no outro slide, Carol. Mas em relação ao que? Esse aqui? Que você tá falando? Aqui que ela tá falando? Foi nesse que eu tô agora ou no outro? No grandão? No outro, beleza. Esse aqui, fundo preto. Esse aqui. Isso, show. A parte verde que não desceu direito, ou essa parte aqui azul? Ou, em geral, assim, realmente quer que eu repita tudo de novo? Azul, tá. Beleza. Aqui eu falo sobre o que são os hormônios, quais são os hormônios produzidos pela adenopófise, né? A adenopófise vai produzir o quê? Prolactina, né? Que é o hormônio já final dela, e GH. Isso aqui tem que entrar, tipo, qual é o hormônio final da hipófise anterior, ou adenopófise? Ou é prolactina, ou é GH. No caso,
Não. É prolactina e GH. São os dois. Beleza. Mas ela também vai produzir os hormônios tróficos, hormônios percursores. Hormônio trófico significa hormônio do meio do caminho. Então vai ser 3 tipos deles, né? Cada um aqui vai fazer parte de um eixo. Esse aqui vai ser o eixo dos gonadotróficos, né? Hormônios que vai atuar em estruturas sexuais. O tireotrófico na tireoide e o adreno na adrenal. Aqui, tá tranquilo? Até aqui foi de boa? Sim. Show de bola. É isso. Então isso aqui já é, metade do caminho da hipófise. Beleza. Isso aqui é fundo de conhecimento, fundo de conhecimento. Essa parte aqui só é interessante porque para você ter a liberação de um hormônio percursor, você precisa necessariamente ter a ação de um hormônio hipotalâmico. Aí volta para cá. Qual seria aqui o hormônio hipotalâmico? O CRH. É o hormônio liberador da corticotrofina. Para a gente liberar um hormônio da hipófise, tem que ter uma resposta, né? Um estímulo do hipotálamo. Pegou a visão? Vai ver, essa parte estava confundindo mais ou menos. Porque no outro realmente está bem ali só jogado, né? Não está em esquema. Então, a gente vai ter várias siglas para isso. O hormônio liberador da corticotrofina vai ser o CRH. Ele vai chegar na hipófise e fazer com que ela libere o que? A corticotrofina, que vai ter outra sigla, que é o ACTH. Agora, se for assim, cara, vamos chegar na parte ali, né, de hormônios do sistema reprodutor, né? O ovário, o útero, as gônadas dos animais. Esse hormônio liberador teria outro nome, mas também teria outra sigla, né? Então, qual que seria aí os hormônios tróficos, hormônios da hipófise, que vão atuar tanto no ovário quanto no testículo? O folículo estimulante, que é o FSH, e o luteinizante, que é o LH. Beleza. Só que quem libera eles vai ser esse carinha aqui, ó. Cadê? Hormônio liberador da gonadotrofina, GnRH. Só que, vou gravar sigla e tudo mais. Não precisa gravar sigla. É só você saber o seguinte: na prova, pode escrever isso. O hipotálamo vai liberar o hormônio liberador do hormônio trófico. A hipófise, por sua vez, vai pegar essa informação e vai liberar o hormônio trófico. Esse vai viajar até a célula-alvo dele, a glândula-alvo dele, e lá dentro vai fazer com que seja feito, né, a liberação, seja feita a sintetização e liberação dos hormônios finais. É esse o passo a passo: hipotalâmico, hipofisário, glândula-alvo, que são os finais. Isso ficou tranquilo? Faz o seguinte, vou desenhar. Só pra, ficar 100%. Vamos lá. Hipotálamo. Ele vai liberar o hormônio para a hipófise. Essa, por sua vez, vai liberar o hormônio trófico, né, para a glândula-alvo. Então aqui a gente vai ter hipotálamo, né, hipófise e glândula, vou botar só G-alvo, tá? Para caber aqui nessa parada. G-alvo. Então aqui, como por exemplo, na tireoide, né? A gente vai ter aqui, ó, hormônio hipotalâmico, TRH,
que vai ser o hormônio liberador da tireotrofina. Na hipófise, a gente vai ter a liberação da tireotrofina, não vai? O hipotálamo autorizou, libera ela. Então a gente vai ter aqui outra sigla, TSH, tireotrofina, que vai chegar na glândula alvo, né, que vai ser a tireoide, né, no caso, já que esse é o eixo que a gente está falando. E ela vai produzir hormônios finais. Hormônios finais da tireoide. Qual vai ser? T3, triiodotironina, T4, tiroxina. Além da paratireoide, vamos ter o que? Calcitonina e paratormônio. Tranquilão? Agora foi tranquilo agora? Agora foi de boa? Dá o feedback aí, Ana. Sim, agora foi, sim. Sim, fechou. Mais um sim aí, legal. Isso aqui, pessoal, vai acontecer com todo mundo, tá? No caso, esse aqui foi o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide. Mas tem o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise e gônada, né? Então, a cada eixo vai mudar os nomes dos hormônios, claro. Mas o esqueleto é o mesmo, né? Um liberador, o liberado e o hormônio final. É isso. Só que aí não tem jeito, né? Tem que gravar os nomes, né? Talvez seja mais fácil gravar as siglas, né? Porque aí tu só vai e bota a sigla lá. Só que, por exemplo, T3 em específico, a Cris é maluca, né? Ela pede assim, pô, cara, quero que tu escreva triiodotironina. Aí é um saco, né? Mas, pô, em comparação a tudo é fácil de escrever isso aqui. Eu mandei a prova aqui ontem. E é aquilo, né? Leiam a prova mais de uma vez, né? Leiam a prova 3 vezes. Que com certeza vai ter uma questão que vai dar a resposta de outra. Ah, não sei escrever triiodotironina. Vai estar uma questão que vai estar escrito. Ah, eu não sei, tô em dúvida agora se o T3 é a triodo ou é o T4 que é a triodo. Vai ter uma questão que vai falar assim. Sabendo que T3 é isso, T4 é aquilo, assinale. Aí você vai lá e entendi. Entendeu? Então leiam a prova mais de uma vez, leiam com calma. Tem tempo pra isso, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Eu acho que essa parte aqui eu não farei nenhuma monitoria, mas vai ser legal falar isso por questões de ser interessante, né? Ser bom também, sabe? Eita, bugou. Bugou tudo. Transporte e interação, né? Esse aqui eu falo sobre proteínas que vão se ligar, né, aos esteroides, aos lipofílicos, para conseguir transportar eles. Vão ser as proteínas carreadoras. E existem proteínas específicas, né, tipo a transcortina, que vai ter ali uma afinidade maior pelo cortisol e conseguir carregar ele, carrear ele. E saber que é bem antagônico, mas faz sentido, né? Pelos esteroides terem efeitos prolongados e muito fortes, eles vão ter poucas proteínas de transporte que vão ter afinidade com eles, né? Então, muitas proteínas, como diz aqui, né? Proteínas de transporte com alta afinidade vai ter baixa concentração plasmática, enquanto as proteínas de transporte com alta afinidade, no caso com baixa afinidade, vão estar em altas concentrações plasmáticas. É aquilo. Quem é favorável a ele está em pouca quantidade, e quem não é está em alta, justamente para ter esse balanceio aí, né? Porque senão imagina se a gente conseguisse toda hora enviar ali estímulo, esteroide para tal lugar, né? Seria muito complicado o possível dano, né, que isso ia causar.
E isso também tem a ver com a parte de receptores, né, nas células, né? Ou seja, quanto maior for a concentração de hormônios, mais vai ter essa influência no receptor, né? Se tiver muito hormônio no meio, o receptor ele vai ficar com uma baixa afinidade, para ele ir metabolizando cada hormônio ali bem devagar, para não ocorrer ali alguma hiperatividade e gerar, né, sair da homeostasia. Ao passo que, se tiver baixa concentração de hormônios no sangue, o receptor ele vai metabolizar um pouco mais rápido para tentar, né, dar esse feedback, lembra? Dar esse feedback positivo para a gente, no caso pro hipotálamo, mandar mais hormônio pro meio, né? Então isso aqui é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Se quiserem, se puderem também, leiam isso aqui é bem interessante, né? Porque, por exemplo, nas células, estruturas, né, sexuais, como o ovário, por exemplo, a gente tem uma mudança de receptor. Quando o receptor ele tá ali recebendo folículo estimulante, quando ele chega no auge, quando ele faz a fase folicular, quando ovula, ele vai lá e muda de receptor agora para pegar outro hormônio, para conseguir, né, que a gestação continue. Então a gente tem realmente uma mudança de receptor de uma hora para outra. É bem interessante, né, como que isso se regula, né, de acordo com o que o corpo está pedindo. É bem legal. É bem dinâmico, né? Então beleza. Dito isso, vamos aqui para a parte de voltar, né? Peraí. Ele não me escutou. Perdão, não esteja não. O hipotálamo em geral produz um estimulante da hipófise, seja anterior ou posterior, que secreta um hormônio trófico nas células-alvo, glândula, e gera hormônio final. Então, depende. Não posso dizer que é estimulante seja da anterior ou da posterior. Por quê? Porque a neurohipófise é um prolongamento do hipotálamo. É como se ele mesmo falasse: não, eu vou aqui secretar a ocitocina ou ADH. Eu não preciso estimular, ele mesmo vai secretar. Enquanto, aí sim, perfeito. Enquanto na anterior, ele vai lá e estimula. Sacou? Entendeu? Show de bola. Como ele mesmo é a neurohipófise, não tem por que se estimular, só liberar e tranquilo. Claro, ele vai ser estimulado pelo corpo, né, pela situação específica, mas ele mesmo, show de bola. Só a adreno, no caso, só a adenohipófise. Adreno, tu fala da adrenal. Isso, show. Beleza. Só pra frisar também, pra não ter uma confusão aí louca. Aqui. Voltando pra cá, esses aqui vão ser, né, os eixos principais que a crise deve cobrar. A tireoide e a adrenal. Poucas vezes ela cobrou a parte de adreno. No caso de, de folículo estimulante, de gônada, né? Então, beleza. Visto que a gente tem aqui, ó, hormônio hipotalâmico, CRH, que vai fazer com que a hipófise libere ACTH, chegue na adrenal e vai produzir no seu córtex dois hormônios corticoides, o cortisol e a aldosterona. Função: cortisol, né, famoso hormônio do estresse, vai ter uma função, né, que vai se combinar bastante, né? Ele vai estimular a gliconeogênese hepática, causando também a diminuição da utilização de glicose pelas células e tecidos. Ou seja, ele vai fazer com que o fígado comece a quebrar esse glicogênio hepático, transformando ele em glicose, né? Para mandar para o sangue, para tentar aí fazer o que, ó? Aumentar a glicemia. Porque glicose, açúcar é energia, né? Então são tentativas, diversas tentativas de promover energia para o corpo em uma situação de estresse. Além disso, né, além de pedir para o fígado fazer isso, ele vai também mobilizar ácidos graxos, que são metabólitos, né, de gorduras, transformando também eles em glicose.
Ele vai tentar tirar energia de qualquer lugar, né? Então isso tudo aqui a gente pode falar o seguinte: cara, tô com fome, a fome é um estresse, beleza? Tô com fome, não tem mais energia no corpo. Então é o seguinte: tecidos, vamos dar uma maneirada aí no consumo de glicose. Fígado, começa a quebrar glicogênio. Tenta aumentar essa glicemia o mais rápido possível, né? Ácidos graxos vão começar a se transformar aqui em glicose também, para tirar mais energia. E isso, nessa parte final, como o ácido graxo vem da gordura, a gente pode falar que o cortisol ele vai facilitar lipogordura lisa e quebra, a quebra da gordura, né? Então tudo isso aqui em prol de, cara, preciso de energia, vamos quebrar o que tem. Essa parte aqui foi tranquilo? Essa associação foi de boa? Pro Caio Schmidt foi. O Edu tá tranquilo. A Adriana tá de boa também. E você, Ana? Ana Carolina. Tá tranquilo também essa parte? Essa mobilização geral. O Edu saiu, eu acho. Sim. Beleza. Então tá. Junto com isso, ele vai também, né, acabar inibindo, né, as inflamações do corpo. Ele vai dar uma pausa ali, né, vai inibir as prostaglandinas. Isso aí vocês vão ver mais em farmacologia, né, sobre essa parte de prostaglandina, COX-1, COX-2. Mas basicamente, pensa comigo, né, associa isso também com essa ação de impedir reações alérgicas. Pensa comigo, uma situação de estresse, né, como por exemplo um trauma. O clássico exemplo, futebol. O cara foi lá, pô, tá aquele, preciso fazer o gol, pá, isso e aquilo, tomou um carrinho. Só que, pô, o cara tomou um carrinho bem no calcanhar, assim, bem no tornozelo, mas levantou, continuou correndo, beleza. E ele falou assim na hora, pô, na hora do sangue quente, tava tranquilo. Momentos depois, horas depois, ou no dia seguinte, pô, tá doendo muito. Acabei com o meu pé. Por quê? Em estresse, situação de estresse, o cortisol ele vai ali, né, impedir que inflamações, né, como prostaglandinas, por conta de prostaglandinas, aconteçam, justamente para dar um tempo de resposta do corpo à situação estressante mais rápido, mais fluido, né? Igualmente a alergia. A alergia, além dela quebrar a homeostase, um momento estressante, ela pode ser um grande dificultor, né, da situação. Ter uma crise alérgica ali. Então ele vai liberar a histamina, né? Aí tu lembra, pô, qual antialérgico eu tomo pra apagar? Histamin. Histamin é histamina pura. Pra você conter ali, né, reações alérgicas. Então pensa que isso aqui, né, esses dois tópicos aqui, é o cortisol inibindo alguns processos para fazer com que o corpo tenha uma reação ao estresse, né, mais rápido, para conseguir realmente sair dessa situação de estresse, né, voltar ao equilíbrio. Essa associação aqui, a metáfora do futebol, foi tranquila? Encaixou bem? Ou ainda gerou uma duvidazinha? Caio foi tranquilo. Exulta, beleza. Ana Carolina, ok. Adriana, ok. Beleza. Né? Tranquilo. Ele também faz aumentar, né, essa permeabilidade capilar, fazendo que ocorra maior extravasação dos fluidos. Isso aqui é bem interessante, questão de prova, né? Fala assim, o cortisol ele consegue capsular agentes patogênicos, agentes nocivos, né? Verdadeiro. Mas para entender isso, tem que ir mais a fundo, né? Lembra quando eu falei que o meio intersticial é onde passa ali, né, o sistema linfático, que é o sistema de defesa? Fazendo essa permeabilidade capilar ser aumentada, esse extravasamento de líquido pode acabar levando, né, esse agente nocivo
E quando ele cai nessa corrente linfática, ele vai estar cercado por células de defesa. Então a gente pode até aí acabar impedindo, né, que esse agente faça algum mal, né? Algum mal no sentido de desequilíbrio, né, da homeostase do corpo. E o principal seria esse feedback negativo, né? Quanto maior for a concentração de cortisol, mais inibida vai ser a corticotrofina. Então é aquilo. Nossa, o cortisol está muito alto. Hipotálamo, para de produzir o liberador da corticotrofina. Vamos esperar cessar um pouco a quantidade desse hormônio no sangue, para aí sim, quando precisar, você libera. Beleza? Então percebam que tipo tudo isso aqui é uma situação de estresse, tipo assim, que não pode acontecer por muito tempo. Tem aqui vários colaterais, né? Se você tiver um estresse muito tempo de fome, você acaba por catabolizar qualquer fonte de energia que tem no seu corpo. A última que tem é o músculo, né? A proteína muscular. Então a gente vê ali, né? Cachorro caquético, né? Só pele e osso, né? A gente não vai ter ali, vai ter ali vários edemas, né? Porque isso aqui, ó, de aumentar essa permeabilidade capilar, ocorre edema, que é líquido livre nos tecidos, né? A própria inibição de inflamações, um cachorro estressado, um animal estressado na internação de um hospital, ele não vai conseguir se curar direito, porque ele vai estar inibindo ali a cura. Porque, é claro, a inflamação é aquilo, é um sinal. Ó, pessoal, aqui está com problema. Célula de defesa, anticorpo, regeneração, né? Isso tudo é inibido. Então, esse hormônio do estresse é para estar acontecendo por um curto período. Caso contrário, a gente vai ter ali, né, diversas colaterais bem ruins. Então, cortisol. Cortisol foi tranquilo? Fechou legal? Encaixou bem? Opa, alguém me chamou aqui. Sim, de boa. Sim, perfeito. Calma aí. Show de bola. Legal. Aldosterona. Aldosterona é bem fácil, né? Isso aqui, pessoal, até eu vou corrigir isso aqui depois. Tem que trocar isso aqui, tá? Mas, tipo, não vai interferir muita coisa, não. Tem que entender que natremia está relacionado ao sódio e calemia está relacionado ao potássio. Quando a gente tem, aí sim, quando a gente tem os prefixos hiper e hipo, hipernatremia, aumento da concentração de sódio. Hipercalemia, aumento da concentração de potássio. Hiponatremia, diminuição da concentração de sódio. Hipocalemia, diminuição da concentração de potássio. Isso tem que ser alterado, mas está aqui para todo mundo saber. Eu também posso fazer a ratificação no grupo depois, né? Então a aldosterona, ela vai fazer esse equilíbrio. Quando é que eu preciso ter mais sódio? Quando a pressão está baixa. Lembra disso? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quando é que eu preciso, por acaso, ter mais potássio? Ela vai ali, né, regulando essa reabsorção e excreção de sódio e potássio, né? No caso, ela vai diminuindo a excreção de potássio para que ele se acumule mais no sangue, né? E diminuindo também essa reabsorção de sódio para conseguir fazer ali um equilíbrio, né? Para que esses íons estejam ali na concentração plasmática correta para o equilíbrio corporal. Então a aldosterona faz parte desse sistema renina, onde tem aldosterona, promovendo vasoconstrição e estimulando a liberação do antidiurético, né? Então a aldosterona bem sucinta, bem tranquila, mas uma pergunta pode cair e é interessante. Quando a gente libera a aldosterona, a gente vai também liberar, né, o ADH, estimular o ADH. Quando o ADH está alto, a gente vai ter um maior volume urinário ou menor? O que vocês acham? Menor. Edu acha menor.
Quem que acha outra coisa? Maior. A Adriana acha maior. Fala aí, Ana e Caio. Vou repetir a pergunta. Quando a gente libera o hormônio antidiurético, o seu volume urinário diminui, está maior, no caso, ou está menor? Ou está menor, no caso, sem o R. Pensa assim, na bexiga. Na bexiga tá como? Menor? Então, tem uma diferença aí entre débito urinário e volume urinário. Entendeu? Consigo pegar já essa parada? Débito, passa no débito. Tá saindo dinheiro. Isso, a urina aumenta. Perfeito. Então, quando o ADH ele tá ativo, nosso volume urinário na bexiga tá maior. Por quê? Ele não saiu. Você não urinou. Ele tá ali, ó, cheião. Só enchendo. Só enchendo. Agora, quando o ADH tá baixo, não tem liberação ou ele tá inibido, a gente vai ter um débito urinário maior. Porque tu bebe água e mija. Bebe água e mija. Então, a gente pode ter ali, ó, um problema na adrenal. Pode ter aí, né, um sintoma de poliúria. Poli, muito, úria, urina, muita urina, né? Então, se a Cris perguntar isso, fazendo essa associação, tu fala, o nosso volume urinário, quando o antidiurético está alto, é maior. Agora, quando ele está baixo, é menor, porque a gente está urinando muito. O nosso débito urinário, a saída de urina, quando o ADH está inibido, é muito maior. Não tem quem controle ali, né, o quanto de urina vai sair ou não. Isso que eu falei agora, tá de boa? Tá claro? Isso entrou de boa na cabeça de vocês? Porque esse aqui pode ser... Isso é pegadinha. Volta, pera, beleza. Vou voltar. Ó. Vamos voltar pra cá. Já tirar um pouquinho disso aqui, né? Vou apagar. Isso aqui é a bexiga. Beleza? Bexiga. Pera aí, eu quero preta. Bexiga. Quando... Ó, duas bexigas, beleza? Duas bexigas. Nossa, isso aqui tá horrível. Duas bexigas. Oxi. Isso aqui é a urina, beleza? Quando o hormônio antidiurético que te impede de fazer xixi, o ADH, estiver alto, o seu volume urinário vai estar alto. Porque você não está o quê? Urinando. Está inibido de urinar. Sua bexiga está enchendo e não sai nada. Agora, quando o ADH estiver baixo ou inibido, né, o volume urinário vai estar baixo. Por quê? Porque você tá urinando. Então, quando a gente fala que o ADH estiver alto, o débito urinário, a saída de urina, vai estar baixo. Putz, pior que eu não regulei, mas tá bom. Enquanto o ADH estiver baixo, o débito urinário vai estar alto, porque está saindo urina o tempo todo. Não tem quem regule. Cadê? ADH alto, exatamente. Muita urina estocada. ADH baixo, pouca urina estocada. Um exemplo clássico. Cara, quando que eu vou ter o meu ADH inibido? Consumo de álcool etílico. Vodka, cerveja. Isso aí inibe ADH. Agora, pro animal em si, dias frios, né? Dias frios, assim, clima, quando tá a temperatura baixa, o ADH também é inibido. No caso, o contrário. O ADH, ele é estimulado, perdão. Para você realmente conseguir conter mais líquido. Eu
Vai dar um exemplo de um, exemplo do outro. Então, em dias frios, você tem mais ADH rodando no sangue para você segurar ali a urina, né? Para você, pô, manter uma volemia alta, para você ter ali mais sangue rodando em cima do teu corpo, né? Uma pressão maior, para dar aquela termogênese, temperatura, gênese e calor, né? Na boa. Tranquilo. Deixa eu ver aqui agora. Peraí, na verdade eu acho que eu confundi. Calma aí. Para não ter erros. Calma aí. Eu vou trazer isso aqui pra você depois, mas tenho quase certeza que quando tem temperatura muito baixa, é, o ADH ele é inibido, né? É verdade, tá certo isso. Quando tá frio, a gente urina mais, né? Do que quando tá calor. É exatamente isso. Vai embora toda hora, tá certo. É o contrário, pessoal. Só pra ratificar aqui. Quando tá temperatura baixa, a gente vai inibir o ADH, então a gente vai urinar mais. Então o débito urinário vai estar alto e o volume urinário vai estar baixo. Ratificando aqui. Não, nem isso aqui não. A gente tem que contar agora pra cá também, né? Pra cá mesmo. É aqui mesmo. Que a gente vai aqui, ó. Adrenal e tireoide. Então, beleza. Matamos... Ah, não. Tem aqui, ó. Beleza. Quando a gente fala agora de catecolaminas, vão ser produzidas na medula da adrenal e vai ter como hormônio final quem? Adrenalina e noradrenalina. São sinônimos, beleza? Adrenalina e epinefrina são sinônimos. Noradrenalina e norepinefrina também são sinônimos. Só que ou você usa uma ou você usa outra. A Cris ela vai pegar no pé disso. Não pode misturar não. Não pode falar, porque a noradrenalina vai estimular ali tal coisa e a epinefrina a outra. Não. Tem que usar a mesma terminologia, né? Mas qual a diferença, Caio? Literatura. Tem literatura que vai falar epinefrina, tem literatura que vai falar adrenalina. É só uma questão de literatura mesmo. Bem tranquilo. E a adrenalina vai ter funções como hormônio de ser antagonista, né? Antagonista vai contra, né? Agonista vai a favor, ativa. Antagonista inibe. Então, ação antagonista com a insulina, né? O que a insulina faz? Ela diminui a glicemia. Ela diminui a glicose no sangue. A adrenalina faz o contrário. Ela aumenta a glicose no sangue para a gente ter mais energia disponível em algum caso de necessidade, né? Ao passo que a adrenalina, ela também pode ser um neurotransmissor. Quando a gente fala de sistema nervoso autônomo simpático, a gente está falando de quem? Sistema nervoso ativo, receptor adrenérgico, né? Então isso aí tem que dar uma relembradinha, né? Sistema nervoso simpático, a parte de que? De energia, de atividade. Enquanto o parasimpático é aquele de digestão, aquele de sistema de relaxamento, né? Então essa parte aqui de catecolamina tá de boa? Entrou tranquilo? Isso, parasimpático é colinérgico, perfeitamente. Isso aí.
é muito bom ter essa matéria aqui, no caso hormonal, junto com fisiologia, que a gente vê, né? A gente vê muito esses termos. Ah, colinérgico, ação adrenérgica, ação colinérgica de tal medicamento, e por aí vai. Então foi tranquilo? Catecolamina? Sim, sim. Ana e Caio, foi tranquilo aí pra vocês? Então, fala comigo. De boa, só uma dúvida. Catecolaminas é um grupo de hormônios finais? Sim. Catecolaminas vai ser um grupo, né? Dessa galera toda aí que eu falei. No caso, são duas pessoas, né? Adrenalina e adrenalina. Bem de boa. Show. Show de bola. Então, para tireoide agora. Eixo, hipotálamo, hipófise e tireoide. Hipotalâmico, TRH. Hipofisário, TSH. Na tireoide em si, vamos ter a liberação de T3 e T4, que vão desempenhar muitas funções no corpo em várias áreas diferentes, desde a parte sexual até a parte, metabólica. É muito grande, uma ampla gama de interferências que esse hormônio aqui pode dar. Tanto que qualquer coisa que a gente tem assim, problema hormonal, geral pensa, é tireoide, é tireoide. E também por acaso é uma glândula que dá muita neoplasia, né? Câncer. Então tem que tirar a tireoide, tomar remédio pela vida inteira lá. Então é complicado. Já vi 2 casos de cães que retiraram a tireoide. Não acompanhei, né? Só ouvi falar, assim, tive conhecimento sobre eles. E, medicação ali, suplementação toda hora, todo dia, né? Então, beleza. Precisa saber o que? Sistema de feedback, novamente, né? Feedback negativo. O que quer dizer isso? Tem muito T3 e T4 rodando, então a gente tem que inibir a produção de TSH. Então não tem hormônio hipotalâmico. Beleza. Saber que o T4 está em maior quantidade que o T3. Eu curto fazer essa analogia aqui, ó. A gente sabe que o T3 é 4 vezes mais ativo e potente que o T4. Então pensa assim, cara, o T4 é o cartucho de munição e o T3 é a bala na agulha. Então faz sentido tu ter mais bala no cartucho do que na agulha, né? Então T3 20% no sangue, T4 armazenado 80%. Essa analogia aqui foi tranquila? Foi de boa? Uso outra, essa aqui tá tranquilo. Encaixou bem. Usa outra, de boa. Pensa o seguinte. Se o T3 é mais ativo e mais potente que o T4, ele precisa estar, né, em pouca quantidade, tanto pela função dele, né, tipo, eu sou muito potente. Se eu tiver em alta quantidade e fazer minha função, eu vou desregular tudo, porque eu sou muito potente. E o T4, ele é mais fraco, né, e é aquilo, tem essa reação aqui, ó, essa reação denominada desiodação, ou seja, a gente tira uma molécula de iodeto do T4 e transforma ele em T3. Então pensa comigo, se o T3 é mais forte, está em pouca quantidade, o T4 está na maior, é porque o T4, alguma hora, ele vai virar T3. Então é como se fosse uma reserva. Entende? O T4 é uma reserva e é mais fraco. E aí quando ele vira T3, ele fica mais forte e consegue lá fazer o que tem que fazer. É como se fosse realmente usar só o necessário e caso precise de mais, a gente vai aqui, transforma e usa mais um pouquinho. Isso aí, se ele é mais potente, então tem pouca quantidade, que já faz o trabalho completo. Perfeitamente, é isso aí. O T3 é muito forte, né? Muito ativo, muito potente. Então não precisa de muito para fazer acontecer. Então a gente vai lá, armazena muito T4, libera um pouquinho de T3,
Fez o efeito? Acabou. Espera. Preciso de novo. T4 passa pelo processo de desiodação. Tira uma molécula de iodeto. Vira T3. Virei. Vai lá. Atuei. Fui forte. Acabou. Precisa de novo? T4 faz o processo de desiodação. Vira T3. Atua. Acabou. Espera. E por aí vai. Realmente isso aqui é a homeostase, né? É o equilíbrio. Quando ele precisa, ele vai lá, faz acontecer. Quando não precisa, ele está lá estocadinho em forma de T4. Bonitinho. Foi tranquilo? Função deles, vou falar aqui embaixo. Função deles, eu vou falar aqui embaixo. Mas primeiro eu quero saber se foi de boa essa parte de concentração. Por que tem mais do que um? Por que tem menos que o outro? Por que essa divisão? Entendi, foi. Quem tem hipotireoidismo toma muita tiroxina sintética, que seria o T4. Agora entendi. Achei que por T3 ser melhor, não sabia que tomava direto. Isso, se transforma. Porque imagina se o cara toma T3 direto. Pô, ele vai estar com uma potência absurda, pode causar diversos problemas, né, colaterais nas funções. Então ele toma a reserva que no corpo mesmo vai virar o T3 na quantidade que ele precisa realmente. E aí alegria. Tá show, beleza. Funções. Basicamente, aceleração do metabolismo basal. Vamos lá. Metabolismo basal, o que é isso? Para você viver, para você respirar, não só você humano, né, mas qualquer organismo assim, para ele respirar, para ele viver, ele gasta energia. O basal é a energia gasta para você respirar, para você existir. Só para você existir. Ou seja, se você come, se você respira, né, para existir 2.000 calorias por dia, se você comer isso todo dia, você não vai ganhar peso nem perder peso, porque você comeu o que você consumiu para viver. Foi de boa isso? Foi tranquilo? Sim. Foi tranquilo, Ana? Ana, tá aí? Sim, beleza. Então é aquilo. O T3 e T4, ele vai acelerar esse metabolismo. Ou seja, se o seu basal aumentar, tô com o T3 e T4 muito alto e tal, por causa do T3 muito alto, meu metabolismo tá, 4.000 calorias por dia. 4.000. Cara, se você não comer 4.000 calorias por dia, cara, você não vai conseguir ter energia para você existir, né? Vai começar a tirar aí, né, de outras partes, do fígado, da gordura que tiver, até do músculo. Por isso, se estiver muito rápido o seu metabolismo basal, muito acelerado, você tem que comer ainda mais para conseguir, né, repor aquilo ali, para não ficar depois de um déficit, uma doença, né? Então isso aqui a gente vai ver quando a gente chegar na parte lá de baixo, né, que fala sobre problemáticas do hipo e problemáticas do hiper, né? Então beleza. Além disso, ele vai estimular também, né, a síntese, a confecção de proteínas, né? Ou seja, vamos supor que você cortou uma parte do seu corpo, deu uma laceração. Para você regenerar essa pele, você precisa produzir novo tecido, né? E isso está totalmente ligado a isso aqui, ó. A produção de alguma coisa, tudo começa com proteína, né? Então, o T3 e o T4 vão estimular essa síntese. O quão rápido vai ser isso, né? Essa maturação, esse desenvolvimento. Por isso está muito ligado à parte da puberdade, né? A parte dos homens. Ainda mais, tipo, nossa, preciso ter, por exemplo, maturação, né? Seria da voz, né? Pelos corporais, assim vai. Toda essa questão de síntese de proteína. Tudo começa no corpo por uma confecção, né? Então, T3 e T4 está muito ligado a isso. Termogênese, né? Geração de calor. Metabolizar lipídio.
E também, cara, inibir o sistema nervoso, se não me engano, o SNS é o simpático. Não. Então é que seria autônomo, né? Deixa eu ver. Somático, isso aí. Sistema nervoso somático é o sistema nervoso que envolve a parte musculatura, né? De sensação de a parte mais física mesmo, tipo movimentação sensorial, né? Bater a palma, sentir essas coisas assim, isso tudo é sistema nervoso somático. Como também, né, desenvolver o sistema nervoso central do feto. Então, beleza. Olha quanta coisa, quantas áreas, né? Tipo, metabolismo, desenvolvimento, geração de calor, quebrar gordura, sistema nervoso somático, sistema nervoso central do feto, tudo isso aí, o TTC4 vai estar ali, ó, em alguma parte fazendo acontecer. Então, como ele é um hormônio tireoidiano, ele é um hormônio feito, né, da tirosina, ele é um hormônio amínico, ele é proteico, mas tem características lipofílicas. Então eles precisam de uma proteína de transporte para se locomover no meio hidrofílico que é o sangue. Quem que é essa proteína de transporte? A TGB, a tireoglobulina. Interessante fato é que ela é ausente nos gatos, né? Então os gatos dependem de proteínas de transporte que não tem tanta afinidade assim com o T3 e o T4, mas que conseguem sim fazer o transporte dele, que é a albumina e a pré-albumina. Então pode ser que em gatos as funções do T3 e T4 sejam um pouco mais demoradas, né? Visto essa ausência de uma proteína de transporte com mais afinidade pelo composto. Entrou de boa isso aqui? Entrou tranquilo? Sim. Sim. Falta mais uns sims aí. Sim também. Perfeito. Então aqui vem a parte mais de metabolização. Como é que o T3 e o T4 estão ligados à metabolização de quê? Carboidratos. Pô, cara, se você aumenta o seu metabolismo basal, você vai quebrar as coisas mais rápido. Então você vai captar a glicose mais rápido. Gordura. Vai quebrar a gordura mais rápido. Lipólise. Panorama, né, geral. Ou seja, pô, vai quebrar mais gordura? Então é aquilo. Quanto menos hormônios tireoidianos, a gente vai ter, no caso, quanto maior for a concentração de T3 e T4, a gente vai ter menos colesterol, menos fosfolipídio, triglicerídeo, né? Vai ter menos gordura em forma mais, como posso dizer, elevada, por assim dizer, né? Concentrada. E a gente vai ter mais ácidos graxos, que é um metabólito da gordura. A gordura mais quebrada, mais processada, né? Vitaminas. Cara, o metabolismo tá rápido. Então, pô, vamos ter que fazer, né, mais enzimas e mais coenzimas trabalharem ainda mais. E a vitamina é um componente enzimático primordial. Vascularização, no caso do sistema cardiovascular. Aumentou o metabolismo, tá mais rápido, mais acelerado, vai ter mais consumo de oxigênio. Porra, mais oxigênio tem que consumir, então tem que bater mais rápido o coração. Vai aumentar aqui, ó, o débito cardíaco, né? Sistema nervoso central, como é que essa parte do tireoide vai afetar ele? Isso aqui no caso vai ser quando tiver os distúrbios, mas vamos voltar aqui em cima agora. Vamos lá. Hiper prefixo de muito. Beleza, a gente tem um hipertireoidismo. Então a gente vai ter um aumento, né, uma aceleração metabólica absurda. O que isso aqui pode gerar de negativo? Primeiro, termogênese e excessividade. Um calor assim realmente não natural, que não pode fazer bem ao organismo. Pô, metabolizar lipídio. Beleza, vai quebrar mais gordura. Show de bola. Mas como é que isso pode ser negativo pro indivíduo específico? Depende. Se você for um animal, por exemplo, que precisa de ter uma camada de gordura para alguma coisa específica no seu comportamento, você vai ter aí um déficit bem grande, né?
Colesterol. Cara, tem colesterol que também é bom. Se você for quebrar muita gordura, você vai ter aí, né, uma queda de colesterol bom, que é o HDL, né? Vitaminas, você vai ter que consumir muito mais vitaminas, porque você vai estar com enzimas e coenzimas trabalhando 100% mais do que o normal. Então isso aqui pode gerar fraqueza, isso aqui pode gerar na parte mais somática, nossa, um nervosismo, né? Como aqui, ó, sistema nervoso central, ansiedade, nervosismo extremo, tendências psiconeuróticas, paranoia, né? Na muscular, vai gerar fraqueza. Por que fraqueza? Porque você está trabalhando tanto e você não está comendo o correspondente a isso, você está acabando catabolizando proteínas musculares, né? Então você vai estar magro e sem força. No sono, fadiga constante, porque tá muito acelerado, cara. Para dormir, vai ter dificuldade. Então, consigo compreender exatamente como é que funciona isso? Na parte do hipertireoidismo? Como ele vai causar vários colaterais em várias áreas diferentes? Foi de boa isso? Sim, sim, sim. Tá de boa, Ana. Quer que eu fale de novo? Quer que eu explique mais uma coisa específica? Sim, beleza. Agora no hipotiroidismo. Pô, metabolismo tá lento, tá devagar. Vai gerar calor com eficiência? Não vai. Vai quebrar gordura com eficiência? Não vai. Então é aquilo, né? A pessoa ela pode estar sobrepeso, pessoa ou animal pode estar em sobrepeso, mas não é porque ele come demais ou porque ele não faz atividade física. É porque ele tem problema hormonal. Ele tem dificuldade em quebrar lipídio por conta de um hipotiroidismo. Carboidrato, vai conseguir quebrar rápido? Vai conseguir gerar glicose rápido? Não vai, né? Colesterol, vai estar alto. Isso aí pode acabar favorecendo o HDL? Até pode. Mas e o LDL, que é ruim? Que é muito mais fácil de se ter, né? É, excessiva gordura no fígado, né? Porque você não consegue quebrar lipídio com facilidade, né? Aqui, na parte muscular, hipotiroidismo, reação extremamente lenta dos músculos. Você não consegue ter aqueles reflexos rápidos, porque você tá ali, ó, trabalhando devagarzinho, não tem aquele pique de energia para fazer isso. No sono, cara, hipotiroidismo, sonolência constante, toda hora você tá cansado, porque você não tá naquele ritmo de aguentar um dia, por exemplo. Eu tive uma amiga minha do pré-vestibular que ela dormia muito na sala de aula e, tipo, ela brigava contra o sono de verdade e ela começou a tomar remédio pra tireoide porque ela achou que fosse isso, porque era realmente descomunal. Às vezes ela queria estar prestando atenção na aula, só que ela apagava, tipo assim, derrubava, né? Então, sobre essas questões, essas colaterais, né, de hiper e hipo da tireoide, tá tranquilo? Falem aí no chat. Sim, sim. Preciso tomar sono direto. Mas isso aí também depende da rotina, né? Se for dormir tarde, se não tiver 8 horinhas de sono aí, a gente tá ferrado. Eu digo isso aí porque eu também não durmo direito não. Eu acho que é mais de hábito mesmo. Tem muito hábito, né? Muito hábito ruim. Tipo agora, eu tô aqui meio que no quarto escuro, né? A tela do PC tá brilhante. É aquilo, né? Tipo, tô toda hora tendo estímulo nervoso, tipo assim, ó, tamo na atividade. Tem luz, melatonina tá em baixa, eu tô no pique. Quero dormir o tempo todo, tô anêmico. Cara, tem que comer ferro. Carnezinha, feijãozinho. Tá, vamos lá. Então, beleza. Tireoide é esse montão aqui, mas tu vê que, cara, mexeu com o metabolismo. O que eu tenho quando o meu metabolismo aumenta muito? O que eu tenho quando o meu metabolismo diminui muito? Se souber pegar essa visão, já consegue destrinchar, né, por intuição, o que pode acontecer de errado com o hiper e com o hipo. Para a tireoide, aqui é mais simples, pessoal. Funções dos hormônios calcitonina e paratormônio. Ambos vão estar relacionados com a metabolização do cálcio.
né? Ca++. Então, a calcitonina, ela vai impedir que o cálcio seja retirado dos ossos. Ela vai impedir a osteoclasia, que é a retirada do cálcio dos ossos. Com isso, ela vai aumentar também que a absorção intestinal para o cálcio seja maior, né? Absorve mais cálcio, joga para o osso. Já o paratormônio é o oposto. Ele vai promover a retirada do cálcio dos ossos para o sangue. Então ele vai promover a osteoclasia, né? E também vai aumentar essa absorção intestinal do cálcio. Só que em vez de ir para o osso, vai para o sangue, né? Os dois são antagônicos, mas são muito importantes, né, para a gente conseguir a homeostase, o equilíbrio. Preciso de cálcio, tira do osso e bota pro sangue. Opa, já deu, pega do sangue e bota pro osso. Se tiver aí uma desregulação, quanto menor for o nível de cálcio nos ossos, a gente pode ter fraturas, né? A gente pode ter diversos problemas, em questão óssea mesmo. Por outro lado, se tiver baixo concentração de cálcio no sangue, a gente pode ter uma parada cardíaca, a gente pode ter uma má contração muscular, no geral, né? Por exemplo, um caso muito comum entre aspas, né, muitas aspas, mas que eu peguei na clínica que eu faço estágio, um caso de eclâmpsia. Eclâmpsia é quando as reservas de cálcio no sangue ficam muito baixas. O que acontece? É quando a fêmea está ali em trabalho de parto e, para ter a contração uterina, né, tem que ter aí a ocitocina, o hormônio neurohipofisário, e cálcio, né, para contrair a musculatura lisa do útero. E acontece, cara, trabalho de parto demorado da peste, muito tempo de trabalho de parto, contração. Chegou um momento, cara, que a quantidade de cálcio no sangue acabou. Não acabou, mas ficou muito baixa, né? E ela parou de fazer contração no meio do processo. Então tem que correr, pegar lá o cálcio via oral, injetar, no caso, administrar via oral, né, o cálcio líquido, para que seja absorvido e aí, subiu o nível de novo, volta a contração. É quase que instantâneo, né? Demora um tempinho ali, mas é muito rápido, é questão de minutos. E volta a contração, e ela espelha lá o feto. Aqui, ó, a aumentação de cadela. É isso, né? Porque o cálcio também tá rico no leite, né? Tem muito cálcio também no leite. Se acabar o cálcio, o leite vai ficar desbalanceado. Além de ter diversos outros problemas, né? O cálcio é muito importante no corpo. Então, essa parte aqui de paratireoide, foi tranquilo? Bem simplesinha? Bem pequenininha? Entrou de boa? Top. Bem tranquilo, porque é legal. Essa parte é importante e é pequena, né? Curioso. Tá de boa, Caio? Foi tranquilo? Calcitonina e paratormônio foi tranquilo? Pessoal, eu acho que isso aqui é tudo de hormônio, que, vai cair com essa... Isso aqui, esse eixo aqui vai cair, é um fato, né? Tem alguma coisa que vocês estejam em dúvidas em relação a matéria em si? Pode ser qualquer parte da matéria. Só realmente falar, tipo, essa parte aqui não entrou legal, essa parte aqui eu acho que eu não consegui pegar direito, entendeu? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. O que pode cair de adrenal? Isso aqui é a prova do período passado. Não, período retrasado. Bem tranquilo, de boa. Acho que eu vou até parar de gravar aqui.